Boa noite, meu irmão Ciro Gomes. Boa noite, meu companheiro, meu amigo, jovem talento da minha querida Sobral. Tudo bem com vocês? Satisfação, muito bem, graças a Deus. Satisfação renovada. Falar com você, dizer da minha alegria e da minha satisfação, do meu eterno agradecimento por ter aceito a nosso chamado aqui nessa noite, nesse bate-papo com todos os colegas, advogados, promotores de justiça, juízes. Então, tenho certeza que será um debate, um bate-papo enriquecedor. Então, meu eterna gratidão. Muito obrigado por tudo. Eu que lhe agradeço o privilégio, viu? Falando pelos cotovelos por aí afora, né? O fora Bolsonaro de manhã, tá de noite e de madrugada, mas agora eu sinto que, apesar de estar na internet para o mundo, eu sinto que estou falando ao que há de melhor na minha cidade, na minha comunidade, que é a terra de onde eu venho, para onde eu vou voltar, né? Que é a minha Sobral. Será um prazer. Ministro Ciro Gomes, você já foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do estado, ministro. Por que, né, nunca tivemos o privilégio de você ser prefeito da nossa querida Sobral? Porque nunca disputou o cargo de prefeito da nossa querida Sobral? Isso é uma pergunta que tem dentro do meu coração. Depois nós entraremos no tema propriamente dito. Veja, Zé, a política, ela é você e a sua circunstância. Pode acreditar que todo o meu plano de vida pública era ser vereador em Sobral e depois tentar a prefeitura de Sobral. Esse era o meu plano, né? A nossa vocação é essa. O nosso pai, doutor Zé Euclides, sempre nos treinou para as questões de Estado, para as questões públicas, e sempre foi um patriota, uma pessoa muito interessada. Né? Como o Sobral tem muitos desses bons exemplos de homens públicos, né, que, para o lado da sua tarefa profissional, da sua luta comunitária, sempre tiveram esse espírito alto, e Sobral deve muito a isso. Sobral é uma cidade diferente, diferenciada, porque nós temos esse tipo de gente. Você é um expoente dessa nova geração que não se ocupa só em ser um profissional de sucesso, mas está preocupado com as coisas da comunidade, com as coisas gerais. E aí acontece que meu pai, no encerramento do mandato dele, ali na última hora, vem com a conversa de eu ser candidato a deputado estadual, que eu achava uma coisa absolutamente impossível. Foi pelo PSD, né, na época? PDS, na época. PDS. Na época tinha uma vinculação de votos que obrigava o voto do vereador ao governador no mesmo partido. Foi o pacote de abril, e isso me obrigou, nas vésperas do processo eleitoral, a me filiar no partido, porque em Sobral a disputa era entre as 3 sublegendas desse partido. E aí eu acabei aceitando ser candidato a deputado estadual na crença de que, enfim, era uma viagem, né, um sonho do meu pai, que gostava muito de mim e tal. Acabei tendo uma votação extraordinária em Sobral, me permitiu assumir a Assembleia, e aí já começou outras pessoas, nós construímos o caminho para outras pessoas chegarem à Prefeitura de Sobral. Mas nunca mais tínhamos ganho nenhuma eleição. Vem a segunda eleição minha de deputado estadual, o Tasso me chama para líder do governo, daí para prefeito de Fortaleza, eu com domicílio eleitoral em Sobral, a confusão do diabo, e depois a confusão, enfim, o governo do estado, a gente já correndo o risco de perder, e aí tenho que renunciar às pressas para governador, e daqui a pouco vem o Itamar e me chama. Eu tinha ficado no governo para terminar o mandato, o Itamar me chama para pegar no rabo ali do Real, que estava no momento crítico de consolidação, de maneira que o meu sonho, né, de ser prefeito em Sobral acabou sendo exercitado pelos meus 2 queridos irmãos, que certamente se excedem, né? O Cid fez um trabalho histórico, e eu acredito que o Ivo também vai entrar para a história, embora tenha pego essa pandemia, não é, que atrapalhou muito os planos dele, mas ele está fazendo o que é necessário fazer, que é proteger as vidas dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres. Você não tem dúvida. Agora vamos entrar no nosso tema propriamente dito. E eu queria saber sua opinião, se você acha, Ciro, se a justiça do nosso país, né, ela cumpre a sua função social hoje. Qual a sua visão da justiça do nosso país? Você que anda esse Brasil todo, que tem andado, que conversa com todos, com o presidente de tribunais, com o presidente de tribunais superiores. Qual a sua visão da justiça hoje no nosso país? Como a gente tem tempo para conversar, e essa é uma conversa de acadêmicos e tal, nesse aspecto, eu diria a você que sim e não. E, aparentemente, a contradição pede uma explicação. Eu diria que, dado o aparelho
o aparato de legislação anacrônica do Brasil, do ponto de vista processual especialmente, né, os brasileiros não sabem, mas boa parte daquilo que se atribui de crítica ao judiciário, que é, por exemplo, a morosidade, deve ser uma lei processual absolutamente anacrônica, estúpida, em que, num procedimento penal, por exemplo, trivial, como um crime comum, não é, pode chegar a 4 graus de jurisdição. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E aí a gente, ao invés de corrigir isso, a gente faz aberrações jurídicas, que é dar efeitos irreparáveis ao 2º grau de jurisdição, permanecendo com 4 graus de jurisdição. Então, se você tomar, por exemplo, o que chega aos tribunais constitucionais nos Estados Unidos, na Alemanha, que são escolas, né, no Reino Unido, na França e tal, você vai ver que chegam ali 120, os últimos números que eu pesquisei, quando eu estava mais dedicado a refletir sobre isso, chegam 120 procedimentos por ano nas cortes constitucionais dos países que têm a institucionalidade amadurecida. No Brasil, o ministro é obrigado a relatar, cada ministro do Supremo, 800 procedimentos por mês. E quando você vai olhar esses procedimentos, tudo recurso temerário, por regra, tendo o poder público como parte insubmissa de coisas que certamente não têm saída. Então, reclamações de indenização de FGTS mal calculado, confusões de direitos previdenciários, uma série de trivialidades, do ponto de vista do direito, digamos assim. Claro que para o cidadão que está reclamando pode ser a diferença entre comer e não comer. Mas, olhando a questão estrutural do desenho institucional do país, era para isso se exaurir no 2º grau também de jurisdição e não permitir que a insubmissão do poder público ficasse usando recursos meramente protelatórios, que acabam trazendo para o judiciário uma crítica da sociedade que não lhe é merecida, não é justa. Então, nesse aspecto, sim, o judiciário brasileiro, tanto mais nesses momentos de ameaça, de disrupturas institucionais, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de ver os tribunais, a magistratura brasileira crescendo em altivez na esteira da melhor cultura jurídica brasileira, que é uma excelente cultura jurídica respeitada mundialmente. De outra forma, não. Por quê? Porque, como tudo no Brasil, nossa institucionalidade tem uma deformação de classe muito grave. Eu não estou falando dessa velha luta de classes, de um marxismo-leninismo mal lido, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, a diferença entre um cidadão que, tendo posses, pode contratar um bom advogado e aquele outro, que é a esmagadora maioria, que não tem condição de contratar um bom advogado, faz com que a justiça seja uma justiça meio caolha, uma justiça de classe, uma justiça que não faz justiça no sentido da equidade no trato de uma sociedade tão profundamente desigual. Isso me preocupa muito, porque a gente tem que, eu estou me propondo a resolver o problema brasileiro. Não é uma pretensão ambiciosa, mas eu sou um cara, assim, tenho um conhecimento das coisas, eu sei o tamanho do abacaxi. Vamos tomar aqui um exemplo. Hoje a população carcerária brasileira se aproxima de 800 mil pessoas. Não é? Ali no fim de 2018 estavam 760 mil pessoas presas. 80% disso são jovens negros, caboclos das periferias das cidades brasileiras. 80% disso por vinculação venial, sem envolvimento com violência explícita, com a droga. Não é? Enquanto isso, a gente sabe que o grande crime, mesmo o tráfico de droga, que é o narcotraficante, que é o contrabandista de arma, que são as milícias, que é o crime do colarinho branco, essas pessoas não vivem na favela, não vivem nos bairros pobres. Aí em Sobral eles não estão no Sumaré. Né? Não estão no Sumaré, eles estão nos bairros elegantes. Aqui outro dia prenderam não, nós tivemos a notícia de que eles se mataram lá, 2 grandes expoentes do tal primeiro comando da capital, que é uma facção criminosa lá de São Paulo, que se espalhou no Brasil inteiro, moravam no Alphaville, que é um condomínio dos altamente ricos e barões daqui de Fortaleza. Chegavam e saíam de helicóptero e tal, frequentavam os restaurantes elegantes, se arriscando a tirar uma fotografia, né, com qualquer um de nós, porque quem é que vai desconfiar, né, que o camarada está ali, não tem uma estrela na testa, não tem um neon avisando que é do PCC. Então, essa questão, um pouco é da deformação legal, mas um pouco também é de uma certa insensibilidade da magistratura, do Ministério Público, né, para olhar essa coisa sob o ponto de vista de classe e de renda. Portanto, fazer justiça tem que ser uma coisa para além da letra estrita, fria da lei. Muito obrigado. Qual a sua posição hoje sobre o inquérito, Ciro, da fake news, aberto de ofício pelo STF? Para você, isso fere
o sistema acusatório? Qual o seu posicionamento nisso tudo? Veja, no primeiro momento, eu achei estranho, porque nós que temos uma formação clássica no direito, a minha área é direito constitucional, eu fui monitor do professor Paulo Bonavides, que é um dos maiores constitucionalistas do mundo, não é? Nós aprendemos ali que o judiciário tem a característica da inércia. Sempre lembrando que tem leigos nos ouvindo, inércia aqui não quer dizer preguiça, quer dizer que ele não pode se mover esponte sua, ou seja, de iniciativa própria. Ele tem que ser provocado em casos de ordem pública pelo Ministério Público, em outros casos pelas partes que vão ali, mas ele não deveria ter, não tem a faculdade de tomar iniciativa. Quando eu estranhei, entretanto, eu tenho muito cuidado. Eu fui ler o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E ali eu encontrei o que depois eu vi o ministro Toffoli repetindo, a razão protocolar, legal, na qual ele baseia a sua iniciativa exótica. Não é de tomar iniciativa, ele próprio designar sem sorteio um relator que, no limite, vai produzir um elemento comprobatório, uma estrutura de apuração de culpas para eles próprios julgarem. O que definitivamente é exótico, não é? Para nós que gostamos da contradição, né? Das coisas. Porém, lá no regimento do Supremo está escrito que em casos de cometimento de crimes na ambiência, diz assim, deixa eu ver se eu recolho a expressão mesmo, mas o fato é o seguinte, que casos acontecidos no ambiente do Supremo, é assim que deve agir. É o presidente do Supremo que destaca o ministro, que faz o inquérito, etc, etc. E aí qual é a interpretação elástica? Razoável em tempos digitais, não é? Estranho, sob o ponto de vista daqueles que são mais ali pela ponta do direito positivo, que é a nossa escola, a nossa, diga, do Brasil, já não é mais a minha, não tenho um grande entusiasmo pelo direito positivo, acho que o direito consuetudinário é uma escola mais avançada, o tronco anglo-saxão do direito me parece mais contemporâneo das qualificações com que a sociedade vai mudando seus valores, sua axiologia, mas isso é outro debate mais de filosofia do direito. Por agora, o que o Toffoli baseou foi nisso. Ele entende que em tempos digitais o ambiente não é mais 4 paredes físicas, dado que a internet, não é, explodiu lá dentro também, embora a emissão disso tenha sido lá fora. É razoável. Não é? Em tempos modernos, a gente não pode achar que o ambiente interno é o mesmo que era no século XX, no século XIX, em que fisicamente era 4 paredes, ali, dali para fora não é mais e tal. Agora não. O ambiente digital virtualizou o que é ambiente interno e externo. Mas mesmo no seu posicionamento, sem essa presença do Ministério Público, eu sei que está no regimento interno do Supremo Tribunal, mas você não acha estranho essa forma? Não, eu suponho, e aí como tudo é novo, isso é absolutamente novo, eu suponho que as conclusões do inquérito que o ministro Alexandre de Moraes está presidindo, ele há de remeter ao Ministério Público, eu suponho. Não é? Porque ele não há como você, a partir do elemento probatório, a assinatura da acusação não pode extrapolar a institucionalidade do Ministério Público. Eu estou supondo isso. Certo. Já que nós conversamos agora um pouco sobre procurador-geral, né, sabemos que hoje a indicação do procurador-geral é feita pelo presidente da República. Né? E agora o presidente da República indicou, né, o seu PGR, o Procurador-Geral da República, sem estar na lista tríplice, indicado pelos membros do Ministério Público. Qual o seu posicionamento sobre isso? Você acha isso legal? Veja, legal é. Legal porque não é ato vinculado do presidente, não é nem a nomeação do Procurador-Geral da República, nem a designação, a nomeação, a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. É ato da esfera não digo de arbítrio, mas discricionária, não é? Porque as condicionalidades aí pertencer à carreira do Ministério Público, está num grau, não é, de Ministério Público Federal, enfim, e nós precisamos debater se é assim mesmo que deve ser. Portanto, a gente não pode acusar, neste ponto, o Bolsonaro de ter cometido qualquer arbitrariedade. Claro que, eticamente, isso daí já sempre, desde a fundação da Constituição de 88, eu participo desse debate. Eticamente, sempre haverá essa contradição. Né? O presidente nomeia, não é? O Ministério Público não tem hierarquia, é uma coisa também que nós produzimos na Constituição de 88, e isso virou, sob certo aspecto, um problema. Porque a presunção de que cada indivíduo do Ministério Público, estadual ou federal, é uma célula autônoma que não responde a nenhuma hierarquia,
supondo que o Conselho Nacional do Ministério Público seria o órgão disciplinador, e que, infelizmente, até o presente momento, é muito baixa a estatística, né, de ação disciplinar, e é muito pródiga a ação abusiva de Ministério Público. Hoje, o mundo político, Zé, está com raiva do Ministério Público. Eu procuro defender, porque pesando e medindo ainda é uma grande produção da Constituição de 88, mas o mundo político, e eu tenho avisado os amigos, os companheiros, pessoas por quem eu tenho muita estima, muito respeito, muita admiração, o Ministério Público do Ceará é exemplar, mas não é, hoje os prefeitos se queixam, porque chega um jovem promotor numa comarca, de boa fé, não tenho a menor dúvida, não se disse a ele qual era o limite, o Brasil tem uma lista não tem lista de improbidade. Então, todo mundo, o mundo inteiro civilizado, improbidade é uma coisa que tem uma lista fechada. Não é? Improbidade é isso, 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 isso e aquilo, que de alguma forma obedece ao princípio, não é? Do nullum crime, nulla pena sine lege. E o homem público vive da sua boa fama. Né? A mulher que escolhe a vocação política vive da sua boa fama. Na medida em que vamos lá, tomei agora um exemplo pitoresco, mas eu acho que a testemunha é o real. O Gustavo Fruit era prefeito de Curitiba, e um belo dia eu cheguei lá e ele estava completamente revoltado, dizendo que ia largar a política, que não queria saber mais disso. Eu, mas calma, amigo, que é isso? Você tem um pai que foi uma figura extraordinária, você tem uma nomeada, uma respeitabilidade. Olha isso aqui. Aí era um garoto muito jovem do Ministério Público local, em Curitiba, que tinha dado a ele um prazo absolutamente exíguo para que ele instalasse banheiros nos pontos de ônibus, sob pena de abrir uma ação civil pública por improbidade. Ora, isto, até se você provar que focinho de porco não é tomada, que improbidade não é o que o povo pensa, que é roubar dinheiro, e sim... como assim? O prefeito é eleito e a prioridade dele não é botar banheiro no todo mundo sabe qual é a intenção do rapaz do Ministério Público, a melhor possível. Deve ter parado um dia no posto de coisa de uma senhora precisando fazer o xixi, com incontinência urinária, e humilhou-se de fazer ali no chão. E aí vai lá e pede uma coisa que vai para a imprensa, que o prefeito está processado por improbidade. Então nós temos que fechar a lista de improbidade, preservar o Ministério Público, eu acho que ainda é o caso da gente preservar, não é? E discutir no ambiente do coisa o seguinte: será que a gente pode escolher qualquer um para presidente da República? E aí nós vamos ter a garantia de que o Banco Central é independente, que o Ministério Público agora vai escolher ele próprio? Isso aí que está a deformação. Nós precisamos tomar cuidado em lembrar que o presidente da República é uma coisa muito importante para o Brasil. A gente não pode estar mandando estagiário, gente sem biografia, sem experiência, porque ele é que vai escolher os ministros do Supremo. Não é? Ele é que vai escolher o Procurador-Geral da República. E se eu, presidente da República, eu cultivaria a ideia, não é, de ouvir o Ministério Público, de receber a lista, porque isso é uma coisa boa para os costumes. Mas eu não me obrigaria, por exemplo, se eu sentisse que houve uma manipulação dessa lista por qualquer tipo de tramóia, eu não me obrigaria. Eu simplesmente denunciaria em público que tipo de tramóia que tentaria usurpar a ascensão do melhor quadro, que é o que nós devemos perseguir, o melhor quadro, o mais talentoso, o mais líder, dado que não tem hierarquia funcional, há que ser um líder respeitado intelectual e moralmente pela categoria. E nisso que você abordou aí, Ciro, foi expedida agora uma recomendação de número 2, agora de 19 de junho de 2020, né, pelo CNMP, exatamente isso. Para que os membros do Ministério Público Brasileiro tenham cuidado na atuação de fiscalização das políticas públicas, para não estar entrando na esfera, né, do que é deles e do que é do poder público. Porque hoje eles chegam, jogam o nome do político na lista, no lixo, e depois, para você provar isso, fica muito difícil. Então, eu não duvido da boa-fé, mas acho que o defeito aí é institucional. Eu acho que a gente tem que fechar a lista de improbidade. Elencar. Fazer um debate, ver a experiência internacional, direito internacional comparado, e elencar. Trata-se de improbidade, isso e aquilo. E aí você já tem um regramento, porque é muito razoável. Veja, o nosso povo tem uma queixa tremenda. Então eu fui secretário de saúde porque o CID estava com um problema sério. Eu, depois de ser ministro, governador, candidato a presidente, o CID não conseguia botar as UPA para funcionar, não conseguia botar os hospitais regionais para funcionar, e não conseguia botar o SAMU para funcionar, os equipamentos tudo pronto e tal, caindo os pedaços, e o povo precisando, e não conseguia fazer.
porque ia fazer um concurso e o camarada do Ministério Público botava o defeito no... Não é culpa dele, é porque alguém vai lá, se queixa e não sei o que, aí passa o concurso, o camarada vai, pede uma liminar, o concurso não sei o que e tal. Então, isto tudo faz o quê? Porque essa nossa conversa tem essa importância para todo mundo que cultiva o Estado de Direito democrático. Isso acaba gerando uma animosidade entre os agentes públicos contra uma coisa que é essencialmente boa para o país. Porque a ideia de que você tem um órgão, não é, com autonomia institucional para defender os direitos difusos, o meio ambiente, a ordem pública, né, o patrimônio histórico, o meio ambiente, esta é a grande inovação da Constituição de 88. Portanto, os membros do Ministério Público têm que entender isso. Né? Na medida em que eles extrapolam, amanhã a fração apodrecida da política vai querer amordaçá-los novamente. E isso é o que nós não podemos aceitar que aconteça. Ciro, e qual o seu posicionamento quanto à indicação do chefe da PF? Chefe da Polícia Federal. Você também não... Evidentemente que a polícia ela tem uma função dupla que nós temos que explicar para a população. Sob o ponto de vista da ação preventiva, da ostensividade, não é? Ela é necessariamente um órgão do executivo em todos os lugares do mundo. O FBI é subordinado ao presidente dos Estados Unidos. Não é? O MI6 na Inglaterra é subordinada ao primeiro-ministro. Isso é normal. Qual é a confusão no Brasil que o Bolsonaro está agravando profundamente? É que a polícia, em certo momento, ela se transforma em polícia judiciária. E, neste caso, a hierarquia dela não é mais com a hierarquia do executivo. É com o juiz que administra a investigação na qual ela está envolvida na condição de polícia judiciária. Mal comparando, é como se a Polícia Civil, né, no caso aqui, do Estado, então a Polícia Civil ela é da hierarquia da Secretaria de Segurança, ela é da hierarquia do governador, mas quando o delegado está presidindo o inquérito que recebe uma determinação de uma diligência, de uma cariação, de uma perícia, né, perícia forense, que também tal, ela passa a reportar ao judiciário. Neste caso, é absoluto crime de responsabilidade o executivo interferir. E essa é a confusão. Então, manter o diretor-geral sob jurisdição, né, da hierarquia do executivo é a melhor prática institucional do mundo. Porém, o presidente interferir no momento em que a polícia executa tarefas ao serviço de polícia judiciária, supervisionada por um juiz, um magistrado, um ministro do judiciário, aí qualquer intrusão é crime de responsabilidade de obstrução da justiça. E você acha que não teve uma interferência desnecessária do STF nessa última indicação da Polícia Federal? Você acha que o STF tinha poder para poder estar entrando nessa esfera? Bom, eu sou suspeito para lhe responder essa pergunta, porque eu sou signatário da petição. Eu sou signatário da petição. Como vice-presidente nacional do PDT e advogado ativo, OAB Ceará 3339, a sua é quanto? É 16.526. Pois é, eu sou o advogado número 3.339 do Ceará, para você ver, porque entre nós, para os leigos que estão nos ouvindo, o OAB é para o resto da vida 1. Então, eu sou o 3.339, número, né, o advogado número 3.339 do Ceará. Ou seja, já vai um longo tempo, o Ceará hoje está com 40 mil, né, com o número 40 mil, sei lá, mais de 40 mil. Então, como eu sou advogado ativo, com as minhas anuidades em dia e tal, eu assinei, né, como advogado e em nome do PDT, junto com o doutor Valber Aras, esse pedido. Por quê? Porque ali nós vimos exatamente isso que eu estou lhe falando, o desvio de finalidade, confesso pelo presidente da República. Não é? Então, o que ele estava pretendendo? Ele não estava exercitando a atribuição que a Constituição lhe outorga de nomear o delegado-geral, enfim, o delegado-geral, como é que chama? Diretor-geral da Polícia Federal. Diretor-geral da Polícia Federal. Ele estava tentando se assenhorear de funções, não é, de polícia judiciária, com a explícita intenção de proteger a família e os amigos, como ele confessou naquela reunião do dia 22. Ok. Vamos entrar em outro tema aqui. A questão foi criada agora em 2019, né, foi aprovado pelo Congresso Nacional, a lei da fake news. Né? Essa lei da fake news, ela na realidade, na esfera penal, só é mais para a parte do direito eleitoral.
E aí, qual o seu posicionamento? Você acha que isso foi importante, essa criação da lei da fake news, já que é um ano de eleição? Qual o seu entendimento nesse ponto? Não está criado ainda com a devida complexidade o assunto, porque isso é um problema mundial. A democracia representativa está num sério risco em tempos de rede social, não é? Em tempos de anonimato na internet, em tempos em que a informação circula, não é, por blocos de valores fragmentados. Não é? Você tem uma eleição e você tem um expert nessas coisas de formação de opinião pública que bebe em um negócio chamado Big Data. Então você está na internet, você fala, né, pesquisa coisas de consumo, pesquisa coisas de religião, e aí esses grandes aplicativos acabam colhendo a porção de coisas que lhe identificam seus valores, e eles vendem isso. Esse conjunto de metadados, de Big Data, já vale mais do que petróleo e do que ouro. Só para você ter uma ideia da valoração estratégica disso. E o Brasil foi um dos experimentos mais graves a demonstrar a necessidade global de um debate que regule isso, ao mesmo tempo preservando a liberdade, as franquias de liberdade de expressão que a internet abriu para todo mundo. Nós estamos aqui conversando, muitas pessoas podem estar nos ouvindo, fica guardado, milhares de pessoas podem nos ouvir, isso é uma beleza. Porém, isso tem que ser usado com responsabilidade, e as transgressões têm um tal impacto que a humanidade assistiu. Por exemplo, todas as pesquisas de opinião davam uma ampla e óbvia vitória no plebiscito do Brexit, que tirou o Reino Unido da Europa, em favor da manutenção, porque todo o interesse real dos britânicos era permanecer na Europa. Sair era um trauma que eles não imaginavam. Aí, quando não for a surpresa, ganha o oposto. Por quê? Porque foi para lá esse Steve Bannon, que é um especialista, Cambridge Analytica é uma empresa de lá, e eles fragmentaram o eleitorado, e aí começaram a excitar, especialmente os jovens, que são mais frequentes na internet, contra os migrantes. Então não estava mais em debate todo o conjunto complexo de questões que ia envolver a saída ou a permanência do Reino Unido na Europa. Estava só em jogo o desemprego acossado por um migrante que está disponível para vender a mão de obra mais barata por fome, por desespero. E aí, em massa, foi manipulada a juventude, que foi lá e votou contra, precipitando um problema sério que, enfim, vai ainda desdobrar grandes consequências. A Europa está numa estagnação econômica, não é por causa da pandemia, que agravou muito, porque esse problema aí ainda vai causar grandes constrangimentos. Depois a eleição do Trump nos Estados Unidos. A mesma gente, Cambridge Analytica. Existe um filme chamado Privacidade Hackeada. Está na internet. Você devia perceber que esses nomes todos estão lá, e eles atuaram aqui no Brasil. Então a eleição no Brasil era assim, nós fomos para a eleição com 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC, com 14 milhões de pessoas desempregadas, com um desastre de desindustrialização, que o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos anos do governo Dilma, e o Bolsonaro, com esse Bannon organizando aqui, introduziu um discurso moralista de que o PT queria introduzir a sexualização das crianças nas escolas, aí botaram o nome, né, de mamadeira de piroca, e de kit gay, e não sei o que e tal, e a esmagadora maioria do nosso povo, não é, que tem uma conduta séria, moralmente, não é, conservadora, que quer criar seus filhos protegidos dessa sexualização excessiva que a propaganda, as televisões acabam fazendo, esqueceram do desemprego, esqueceram da perda de salário, da confusão da aposentadoria, do desastre, não é, de saúde pública, esqueceram tudo isso e votaram com ódio. Então, se a gente não corrigir isso, a democracia, como a conhecemos, está condenada à morte. E isso exige um debate, volto a dizer, muito complexo, porque hoje você simplesmente faz uma emissão lá nos Emirados Árabes. Então você faz uma emissão de lá e a gente assiste em Sobral, né? Lá no Tamarindo, abre a internet e a responsabilidade da emissão está lá nos Emirados Árabes, sem o cara saber. Em português, com sotaque de Sobral e tal, sabendo exatamente onde é que ele quer fazer a fake news, a mentira. Então você diz, o Zé Inácio é pedófilo. E aí pronto. E hoje em dia tem um negócio mais grave ainda que chama deepfake. Estudo o nome em inglês porque é tão novo que nem os termos tem. Deepfake é o seguinte, o camarada pega, depois você veja na internet, o camarada pega seus discursos, suas sustentações orais, e aí pega palavras e separa palavras, por frame. Então você fala, você diz assim, eu acredito em Deus, aí o cara separa o eu, bota ali.
Aí depois diz assim, sou. Aí você diz assim, você falasse assim, eu sou em favor da paz. O cara tira a palavra sou. Então fica, eu sou. Aí você diz assim, porque, senhor juiz, nós estamos aqui, não contemporizando com coisa, nós estamos aqui para pedir a condenação deste pedófilo. O cara pega pedófilo. Aí bota, eu sou pedófilo. É dita, solta e acusa. Morreu. E aí, quem é que tira depois? Aí quem Nunca tira mais. Então, ou a gente toma essa providência, não é? Ou simplesmente vai ser muito difícil a gente sustentar o debate democrático no mundo. E no Brasil, então, imagine. Ciro, o Congresso Nacional está debatendo um tema muito importante, que é a questão das eleições desse ano, né? Da questão da mudança de data ou não. Ontem o Senado Federal já aprovou o relatório, agora vai para a Câmara dos Deputados. Qual é o seu posicionamento? Deveria mudar a data ou deveria igualar com as eleições de governador, ser uma eleição geral? Qual é o seu posicionamento? O meu partido, o PDT, também teve um protagonismo grande nesse assunto. Foi o relator, não foi? Isso, o senador Weverton, lá do Maranhão, que é o líder do PDT no Senado, junto com o Cid e com o outro companheiro de Roraima, eles tomaram uma posição que foi uma posição em linha com um debate que foi iniciado pelo ministro Barroso, que preside o TSE. Então, o ministro Barroso convocou uma grande comissão de infectologistas e fez uma pergunta para eles. Dá para fazer as eleições no dia 4 de outubro e o segundo turno dia 25, como está no calendário? A unanimidade dos infectologistas disseram, não, é uma imprudência, porque isso volta em ciclos e se reaglomerar o Brasil inteiro junto, num dia só, todo mundo ali emagotado, como a gente chama, não é? No coisa, vai ter uma segunda onda cuja responsabilização será claramente da Justiça Eleitoral. E aí eles, ao invés de tomar uma providência que usurpasse o poder político, eles foram ao Senado e apresentaram essa mesma comissão de infectologistas e o ministro Barroso e pediram, então, uma providência. Aí o Weverton conseguiu reunir todo mundo e chegou a uma solução de consenso que basicamente atendia só isto. Né? Você tem os tempos, etc. Basicamente, adia para o dia 15... peraí. Eu agora não lembro como é que foi. Adia para o dia 15 de outubro, isso, 15 de outubro. 15 de novembro. Adia para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. E com isso puxa todos os prazos, não é, de conduta vedada, de incompatibilização, conduta vedada dos prefeitos, por exemplo, que não pode inaugurar e tal, puxa tudo para lá. As convenções também, né, partidárias? Tudo. Todos os prazos acompanhariam esses 45 dias de prorrogação das datas das eleições. Fizeram um consenso. Voltou para a Câmara e hoje nós fizemos uma reunião. Na Câmara se organizaram agora 2 blocos, o que quer dizer que o consenso que se alcançou no Senado, na Câmara, está absolutamente impossível a preço de hoje. Nós participamos de uma reunião hoje, o PDT vai defender essa solução de adiar, portanto, é a minha opinião, é em linha com o relatório aprovado no Senado, adiar para o dia 15 de novembro e 29 de novembro, conservando trazendo todos os outros prazos junto com isso e conservando a posse das novas direções das novas direções dos prefeitos e das câmaras municipais para o dia 1º de janeiro, porque não passa na cabeça de ninguém prorrogação de mandato, pelo menos essa é a posição fechada nossa do PDT. Porém, me permita ser, mesmo sem a vacina, seu posicionamento... Mesmo sem a vacina... Não seria um risco ainda grande? Bom, o risco é real. Nós tínhamos defendido que a eleição devia ser em 12 horas, para dilatar, né, de 8 da manhã às 8 da noite, e que fosse em 2 dias. O tribunal aceitou que fosse em 12 horas, mas não aceitou em 2 dias, porque não se sentia seguro para a dormida das urnas ainda abertas, não lacradas para o fim das coisas. Então, na prática, né, a conciliação é essa. E aí você introduz aquilo que é hoje o querer do centrão e de uma parte que tem mais do que os 2 quintos necessários para barrar uma emenda constitucional. Eles querem que se mantenha pura e simplesmente tudo como está. Que seja dia 4 mesmo, e que seja dia 29 de outubro mesmo, e pronto. Né? Então vai ficar entre essas 2 coisas. Mas não tem uma ala que defende essa unificação lá dentro do... Muito escondido, porque não há ambiente nenhum nas maiorias, né, nem na situação, nem na oposição,
para a unificação de eleições com prorrogação de mandato do presidente. E fere vários princípios, né, constitucionais. Inclusive, se considera que uma tentativa dessa natureza não passa, porque não há consenso, exigido os 3/5 em 2 turnos na Câmara e no Senado, nesse caso teria que voltar para o Senado, e que o Supremo declararia isso inconstitucional. Ciro, vamos entrar um pouco no debate da questão da... O Brasil, né, hoje é um país muito conservador e nos últimos tempos tem vivido uma crise econômica, democrática e de violência, né, que se reflete nos índices de crimes de gênero, né? O que você acha se as instituições do nosso país estão preparadas para poder debater esse tipo de crime? Olha, nós temos que ter algumas clarezas em relação à realidade brasileira, né? Se você tomar a violência, né, os homicídios, 50 mil homicídios em números redondos no Brasil, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos caboclos, pardos da periferia, não é? E isso tem um olhar que nós precisamos entender, né? Tem um corte aí étnico, sem nenhuma dúvida, tem um corte de renda, é a pobreza que está matando e morrendo, não é? E os 2.000 homicídios, não, os 2.000 não, os 20.000 homicídios da polícia, produzidos pela polícia, não é homicídio, mortes produzidas pela polícia, não necessariamente são homicídios nesse caso, né, do seu ponto de vista criminal, também tem o mesmo perfil, jovens, negros, pobres e caboclos da periferia. As mulheres são uma tendência nova, não é? E as comunidades LGBTQI, o Brasil frequenta nas Nações Unidas o pior lugar no ranking de violência contra as populações LGBTQI, não é? E, portanto, nós também temos que colocar isso em perspectiva clara, porque há uma banalização da violência em regra no Brasil como um todo, e essa violência tem como destinatário jovem, negro, caboclo e pobre. Mas cresce no Brasil a violência contra as mulheres, o feminicídio está crescendo de forma explosiva no país, e também o Brasil é o pior lugar do mundo em violência contra as populações, não é, da população gays, lésbicas e afins. Né? E você acha que nós temos uma polícia, um judiciário preparado para... Longe que não. Longe que não. A polícia brasileira, não é, ela tem treinamento para repressão pura e simples. E quando você quer melhorar, só para mostrar que isso não é trivial, você faz o que o Cid fez, um concurso severo, e aí o que acontece? 2/3 dos policiais que o Cid, por concurso, botou para dentro, tem nível superior. E uma baixíssima aptidão para a polícia. Todos estão ali como uma passagem para fazer um concurso, ou para o Ministério Público, ou para o Judiciário, ou para outra coisa, e não tem muita aptidão para o exercício, não é, da não violência, da prevenção, da ostensividade, não é, da proteção da vida. E quando não, se hiperpartidarizaram, e o Ceará hoje tem uma bancada da bala. Né? É o cabo não sei das quantas, é o sargento não sei das quantas, é o tenente não sei das quantas, é o capitão não sei das quantas, usando esse nome, o que quer dizer o fundo do poço de você partidarizar uma instituição que anda armada. Né? Uma instituição que anda armada, a quem o Estado outorga o monopólio da violência legal e pede em troca, não é, algumas franquias que são da cidadania civil. Por exemplo, greve. Não pode fazer. A greve armada, aí você tem um motim de jovens policiais agressivos, de máscara, rodando na cidade, de arma em punho, mandando o comércio fechar a porta, que a escola fecha a porta, e acaba dando um tiro no peito de um senador da República de forma absolutamente leviana. E isso é um câncer que entrou na vida das estruturas policiais do Brasil como um todo, que exige uma mão de ferro para fazer uma limpeza disso tudo aí. Se você fosse presidente da República, o que você faria nesse momento? Eu anunciei no meu programa de governo, eu transformaria em federal, não é, todos os crimes de formação de milícia, não é, e estabeleceria como crime federal, em todas as etapas, da investigação pela Polícia Federal até o julgamento pela Justiça Federal e as prisões em presídios federais de segurança máxima. Ciro Gomes, vamos conversar um pouco. Nesse assunto, meu irmão, desculpa, não tenho prazer nenhum em dizer isso, só mão de ferro, não tem outro jeito. Infelizmente. Ciro Gomes, vamos entrar um pouco na seara política. Você já foi candidato a presidente da República por 3 oportunidades, não é isso? Isso. Você chegando a presidente da República, qual o seu diferencial para os demais que passaram por lá? Eu acredito que a minha experiência me permite dar base a um projeto
Porque o que está acontecendo no Brasil, Zé, quer ver, examine comigo, está nesse livro que eu estou lançando aí. O Brasil... Em breve eu irei ler. O Brasil, nós temos um problema que está por trás das crises políticas contemporâneas do país dos anos 80 para cá. Qual é a minha tese? O Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Nós crescemos 45, 50 anos a 6,5% ao ano. 6,25% para ser bem exato. E um país que multiplicou praticamente por 100 a sua riqueza no século XX. Então, entre 1900 e 2000, nós multiplicamos por 100. Quase ninguém tem esse prodígio no mundo. Mas o país, não é, em 80, quebra. Esse modelo que trouxe o Brasil, eu desenho o modelo, não quero cansar ninguém agora, né? Mas esse modelo quebra porque ele dependia de dinheiro estrangeiro de longo prazo e barato. O dinheiro estrangeiro se eletronizou, ficou muito caro, muito arisco, muito especulativo, e todos os países que tinham a sua matriz de desenvolvimento dependente de capital estrangeiro quebraram. E o Brasil não acordou na devida hora, nem na educação, muito menos na ciência e tecnologia, para o impacto que a inovação tecnológica impôs nos padrões de produção. Então, nós estamos conversando aqui, para o mundo inteiro nos assistir, nada do que nós estamos usando o Brasil sabe fazer. Nem esse negocinho que você está no ouvido e eu também, nem o aparelho do celular, nem o aplicativo Instagram, nem a fibra ótica, nem o chip, nada que tem aqui, nem nada. Nós não sabemos fazer nada disso. Tomamos aí uma trauletada com essa pandemia e o Brasil teve que ridiculamente importar equipamento de proteção individual, touca, uniforme, bata, máscara, né, respirador, cama de hospital, prótese, os químicos, tudo do estrangeiro. Então o Brasil, que tinha um terço do seu PIB industrial em 80, cai para 10% e destrói a sua base industrial. Isto, na minha opinião, é que explica a crise brasileira. Então, repare, quando aconteceu isso, quem estava mandando no Brasil era a ditadura militar, que desmoralizou-se e acabou. Foi tão grave o colapso do modelo que a ditadura precipitou o seu fim na superinflação, na corrupção, etc, etc. Veio o Sarney, que teve a delicada tarefa da transição civil, não é? E ali cumpriu essa tarefa boa para o país, de fazer a transição civil, mas desmoralizou-se rapidamente na superinflação, produto da desestruturação do modelo econômico. Deu passagem ao Collor, que traz para o Brasil mal lido o neoliberalismo autoritário e tal, que era o auge da moda da Margaret Thatcher, do Reagan, se ferrou, desmoralizou-se, sofreu impeachment. Deu passagem ao Fernando Henrique e ao PSDB, que era um partido de gente séria, de gente ilustre, de gente da academia, a gente era o melhor do mundo e tal, fui fundador desse negócio aí e tal. Nunca mais ganharam eleição. Fernando Henrique tem um momentinho de popularidade, no consumismo, que o real permitiu, quebra o país, se desmoraliza, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Dá passagem ao Lula. Não preciso dizer que, num primeiro momento, o Lula, aproveitando os preços artificialmente altos dos produtos brasileiros, minério de ferro, $190 por tonelada, barril de petróleo, $110 por tonelada, quando o Lula governava. Quando ele passa para Dilma, o petróleo cai para $30 o barril, de 110 para 30, o minério de ferro cai de 190 para 38 e todos os produtos tradicionais brasileiros despencam de preço na esteira da crise de 2008. O mesmo partido quebra o Brasil, o Lula vai parar na cadeia e a Dilma sofre o impeachment. E agora nós estamos indo para o fundo do poço, porque a decepção com a Dilma, mais a notícia da corrupção generalizada, levou o povo a votar com muito ódio no Bolsonaro, que parecia o antipetista mais duro, mais violento, mais agressivo. E aí nós chegamos ao fundo do poço. Portanto, nós precisamos entender que o problema do Brasil é muito mais complexo do que trocar Chico, Maria, ou Francisco, ou José, por Rita, Pedro ou Antônio. Nós precisamos de um projeto. O projeto supõe o seguinte: você entender o problema, e não é entender sozinho, é dividir com as pessoas a inteligência desse problema, porque tem solução, mas essa solução vai dar trabalho. Importa em risco político. Se você não envolver a população na consciência do que é que precisa fazer, você não vai ter um engajamento. Se você deixar a população dizer, não, deixa que eu chuto, a culpa da merda toda é o que está aí. Se eu for para lá, o paraíso desce da terra, que é mais ou menos a média do discurso político brasileiro, resumindo. Você vai ser o próximo desmoralizado. E eu acho que a diferença que eu posso oferecer é isso, é muita experiência. Conheço como nenhum brasileiro conhece o território do país, conheço os atores da economia, os atores da política, conheço os produtores culturais, conheço a geografia do Brasil. Ninguém conhece o Brasil como eu.
Estou dedicado a minha vida inteira a refletir sobre isso e tenho uma proposta clara, explícita, que eu posso, na hora que você quiser, puxa aí qualquer assunto, e esse livro resume as pistas de um projeto nacional. O projeto supõe um plano, objetivo. O que é que nós queremos ser? O que é que nós somos hoje? O Brasil que nós temos hoje é isso aí. 100 milhões de pobres, 5 pessoas acumulando a renda de 100 milhões de pessoas. Nós estamos indo para 20 milhões de desempregados. É o maior genocídio de empresas, microempresas da história do Brasil. 6 milhões estão sendo fechadas no país daqui até dezembro. O crédito não chega. O empresariado grande está colapsado também, no maior nível de endividamento da história. 26 mil obras públicas paradas. E tudo isso numa equação em que a conta pública está indo para a falência completa. O endividamento do setor público está indo para o pior nível da história. E tudo isso sem sequer um plano. Vai ser um desastre completo. E eu tenho um plano. E eu quero repartir esse plano porque, por exemplo, esse plano propõe cobrar imposto dos mais ricos. Simples assim. Então, por quê? Porque eu não gosto de mentir e dizer que tem solução para melhorar a saúde e a educação. Eu digo quanto é que custa. E eu digo quanto é que custa, eu tenho que dizer de onde é que vem o dinheiro. Ciro, e os ricos, Zé, os ricos no Brasil não pagam imposto. Estou falando de rico, rico mesmo. Estou falando de 5. O Brasil tem 42 bilionários. Na revista Forbes, nosso país tem 42 pessoas que têm fortuna superior a R$1 bilhão. Eles, proporcionalmente, pagam menos do que uma cidadã diarista que pega o metrô em Sobral e fala no celular para marcar a hora de chegar na patroa. Quando essa conta do celular mesmo pré-paga, 40% é imposto e ela nem sequer sabe. Percebe? E os ricos pagam proporcionalmente 6%, enquanto o povo paga 40%. E essa é a grande tragédia brasileira. Só o Brasil e a Estônia, as grandes corporações não pagam imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil e a Estônia. Eu era ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. Então você paga 27,5% de imposto de renda, se você for um assalariado de classe média, e o cabo que ganha 0,3% dos trabalhadores brasileiros ganham acima de R$500 mil de salário por mês. Artistas, apresentador do Jornal Nacional, não sei o que e tal, pagam 15% que vão para a pessoa jurídica. Aí o cidadão que carrega uma coisa do aplicativo nas costas, pagar R$5 de frete aí em Sobral, aqui em Fortaleza, correndo, se arriscando a adoecer, levando comida com fome, paga o IPVA da motocicleta. Se não pegar, guarda, claro, pega, recolhe, o Detran recolhe. O camarada que tem um jatinho, um iate, um helicóptero, os barões do Brasil não pagam o IPVA. Compreende? Quer dizer, entendi. 300 bilhões de reais é a renúncia fiscal clientelista, sem critério nenhum, sem contrapartida de nada. Se a gente passar um pente fino e tirar 30% disso, a gente arrecada 100 bilhões de reais. Resolve, né? Pelo menos dá para minimizar o problema. Não, o Brasil tem condição de virar o jogo. Apesar de tudo isso, nós temos condição de virar o jogo. Eu mostro isso no livro. Ciro, a gente faz sempre um momento de interatividade entre os nossos... as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Infelizmente, questão do tempo, nós temos agora 100 perguntas. Eu vou tentar fazer algumas. Mas vai fazendo de uma por uma que a gente vai tirando melhor. Pronto. Ok. Vamos ver essa. Como o Ciro encara a soberania nacional através do desenvolvimento da Amazônia? Com preservação? Nós temos que entender, concretamente, que a Amazônia é muito mais valiosa economicamente em pé do que derrubada. Porque derrubar a floresta é uma atividade do século XIX, que avançou longe do século XX. E, para quem, como eu, conhece bem, você derruba, tira a madeira ilegal de alguns pedaços, bota boi e aquele solo degrada. O Pará praticamente foi devastado já todo. E não tem sentido isso, porque a nova economia, que os americanos estão chamando de Green New Deal, será baseada em biotecnologia. E o Brasil tem, na Amazônia, especialmente, o maior acervo de biodiversidade do planeta Terra. Então, ali está a base para uma nova farmácia, uma nova química, uma nova linha de defensivos agrícolas orgânicos. E nós temos que fazer isso, é capacitar o nosso povo com essas novas atividades para que eles ajudem a preservar a Amazônia, mas, ao mesmo tempo, não saiam da contradição onde o Bolsonaro reina,
que é o seguinte: olha, o meu borrego está com fome, meu filho está com fome, e o camarada não quer deixar eu derrubar a floresta que me dá R$ 500 num pedaço de mogno que dá. Então nós temos que resolver essa contradição na cabeça do povo, criando atividades econômicas que não estressem a floresta e façam o zoneamento econômico e ecológico, que é o que está proposto. O que é isso? É uma ferramenta em que você vai ao território e ordena o território. E definitivamente diz, olha, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, aqui são essas outras atividades. Eu tenho conversado muito com as instituições de lá, que se queixam, com toda a razão, de que todas as deliberações nos últimos anos sobre a Amazônia são consultando especialistas de São Paulo, do Rio e de Brasília, que não houve a inteligência local, né? E eu conheço muito bem a Amazônia como um todo, conheço com profundidade. Só um minutinho, vamos ver a próxima. Show. Pronto. Já foi. Dá nele, Instagram. Não é porque eu tô selecionando algumas perguntas, Ciro. Eu estou brincando. Pronto. Ciro, como você acha do novo marco legal do saneamento que está sendo discutido agora? Olha, o Tasso, todo mundo sabe da minha estima e do meu respeito por ele. O Tasso, ele é uma pessoa muito responsável. Eu quero dizer a você que no momento em que eu lhe falo, eu ainda não sei qual é a versão derradeira, porque tem muitos destaques ainda, estão debatendo, enfim. Mas essa discussão chega numa hora absolutamente inoportuna. Por que inoportuna? Porque neste momento, o Brasil está no alvo da maior aversão a risco da nossa história moderna. Pela pandemia, porque tem editoriais do New York Times ou do The Guardian no mundo falando das aventuras institucionais do Bolsonaro, e há essa coisa de não tratar corretamente a Amazônia, recorde de desmatamento e incêndio, não é? Populações tradicionais indígenas sendo contaminadas sem os devidos cuidados. Isso está destruindo a imagem do Brasil lá fora, e há um anúncio sistematizado de que o Brasil virou uma espécie de pária internacional sob o ponto de vista de investimento. Portanto, se você entender que o marco legal do saneamento é para fazer uma rodada de privatização, é o pior momento que a gente pode considerar, e isso acaba inibindo as pessoas de olhar a boa intenção com que o Tasso quer reforçar, talvez, não é, o concurso de recursos. Ainda que eu discorde do Tasso, porque, vamos pegar aqui o Ceará. A CAGES, você sabe que saneamento é uma atribuição municipal. Como lá atrás, na ditadura, não é, eles entendiam que os municípios não tinham capacidade de fazer, eles forçaram a mão para muitos municípios entregarem essa em concessão para companhias estaduais de água e esgoto, que no caso do Ceará é a CAGES. Alguns municípios que tinham personalidade política mais forte, como a nossa Sobral, não aceitamos a ordem e preservamos a nossa autonomia com o SAI. Não é? O Sobral, portanto, tem a estrutura ainda autônoma com o SAI. Mas a CAGES, ela tem no Ceará, não sei direito, porque eu já não estudo mais isso detalhadamente, do tempo que fui governador, mas vamos lá, dos 184 municípios, a CAGES deve ter 100. E se for mais ou menos proporcional ao que era na minha época, desses 100, olhe lá se 10 são rentáveis, 90 dão prejuízo. O que é que a CAGES faz? Subsídio cruzado. Como ela é uma companhia pública, de controle do Estado, ela cobra um pouquinho mais na Aldeota, em Fortaleza, né, na Praia de Iracema, nos bairros de renda maior, e essa diferença ela acaba financiando, vamos lá, São Benedito, ou Ipu, que tem, estou citando uma meramente hipótese, eu não sei se é o caso, mas municípios que não têm uma rentabilidade lucrativa. No limite, a CAGES faz isso e tem lucro. A Copasa, em Minas Gerais, é uma companhia de ouro. Né? O SEDAI, no Rio de Janeiro, é uma companhia muito importante. E há uma cobiça. E aí você tem uma grande e grave questão quando você olha também sob o ponto de vista da própria cidade. Então vamos tomar aqui, né, Sobral, vamos supor. Então Sobral você tem que ter saneamento para todo mundo. Por quê? Porque o vibrião da cólera, ele não quer saber se você está morando vizinho à igreja de São Francisco, como é a minha casa, em Sobral, ou se você mora, né, nos terrenos novos, que a turma chamava, cidade de Zé Euclides, né, cidade de Dom José, enfim, o que precisa ter saneamento para todo mundo. Então, o que acontece?
você tem que cobrar uma tarifa social, porque muita gente não pode pagar dentro da própria cidade. Então, tem dentro dos municípios a diferença. E dentro da cidade, as populações são ricas e pobres. E o sistema tem que funcionar integrado. Portanto, se você privatizar, o objetivo da privatização é o lucro. O que tem de acontecer? Primeiro, ninguém vai pagar o imobilizado histórico. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, foi feito saneamento básico quando era capital da República. Se você atualizar o valor do imobilizado, o que se gastou para fazer, né, esgotamento sanitário, estação de tratamento, e atualizar, ninguém paga. Eles querem privatizar só pelo operacional. E aí vem a grande denúncia. No operacional, você tem a Rocinha, de um lado da rua, e São Conrado do outro lado da rua. São Conrado é o bairro mais rico do Rio de Janeiro. Passou a rua, literalmente, atravessou a rua, para você ver a Rocinha, que é dita a maior favela da América do Sul. Ora, se eu privatizo descuidado disso, eu vou dar manutenção à água e esgoto do São Conrado, que me dá retorno, e vou parar a manutenção da Rocinha, que só me dá prejuízo. Só que o vibrião da cólera não sabe disso, atravessa a rua por baixo ou por cima e vai contaminar todo mundo. Então é uma coisa, eu vou ler melhor, quando acabar e tal, mas a oportunidade, se a gente deixar confundir com privatização, é a pior possível. Ciro Gomes, a gente vai chegando ao fim da nossa live, infelizmente. Minha gratidão eterna. Faça aí mais duas perguntinhas, bora. Mas vai cair, só se a gente renovar. Ah, tem razão, o Instagram ele fecha com 1 hora. Tá certo. Minha eterna gratidão, muito obrigado. Disponha, meu querido amigo. Você é um rapaz de muito valor, um homem de muito valor, e eu quero sempre que puder dizer isso a todo mundo. Eu lhe admiro muito pelo seu valor, pelo seu talento, e eu acho que você ainda cumprirá grandes tarefas na nossa comunidade. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que Deus o abençoe na sua caminhada. Amém. Um abraço para toda a gente querida da minha Sobral. Saudade muito. Um abraço, tudo de bom. Um abraço.